Boa noite, meu povo! Sejam bem-vindos! Fazia tempo que eu não aparecia por aqui ao vivo, né? Vou esperar um pouquinho aqui, aqueles segundinhos iniciais que vocês já conhecem, que demora até chamar o povo para chegar por aqui, né? Então sejam bem-vindos à live de hoje. E hoje um tema muito legal, inclusive. Vamos falar de viagens, né? E não é porque acabei de voltar de viagem que vamos falar sobre isso. Na verdade, esse tema aí já está na ideia já faz um tempo. Até eu iria fazer um post sobre isso se não fosse a gente falar sobre isso agora, né? Já que estamos aqui recém-voltados de viagem. E esse tema, na verdade, eu trato muito no consultório, com muita frequência. Então o paciente já chega na cadeira, né? Ele já desanda na hora, né? Diz Nutri, vou viajar. Ou Nutri, acabei de voltar de viagem. Né? A gente já sente aquele peso de contar que a gente estava viajando, porque com certeza a alimentação não deu muito certo. E na verdade, o que eu quero desmistificar um pouquinho hoje é a ideia de que se estamos fora de casa, precisamos comer errado, ou vamos comer errado, ou vamos acabar com o plano alimentar, né? Então a gente vai quebrar um pouquinho essa ideia, vamos desmistificar um pouquinho isso, e eu quero contar para vocês também um pouco das minhas experiências com viagens. Não só do Peru agora, né, que a gente foi para lá, mas qualquer tipo de viagem, né? Aqueles 2 dias que tu vai passar fora de casa no fim de semana, viagens a trabalho, qualquer tipo de viagem tá contando aqui, tá? Se você andou mais de 20 quilômetros, já tá valendo. Mas é justamente por causa disso, porque a gente cria muito esse pensamento fatalista, né? Sobre determinadas questões. E as viagens são um exemplo claro disso, porque na hora já a gente pensa, aí viajou, já não vai mais dar certo, né? O plano alimentar. O que a gente precisa começar pensando então, né? Deixa eu pegar minha pauta aqui, que eu criei alguns teminhas que eu quero abordar com vocês. Primeiro de tudo é justamente essa questão do pensamento fatalista, né? Então a gente pensar, vai viajar, na hora você já imagina tudo que você vai comer lá no lugar. Ai, vai ter fritura, vai ter doce, vai ter, sei lá, vou comer pão, eu não como pão em casa, mas na viagem vai ter, então eu vou comer. Se você vai para um hotel, você já fica imaginando. Na verdade, a gente já escolhe o hotel pela foto do café da manhã, né? Você pensa na cidade e imediatamente você já relaciona com a questão gastronômica. Então, realmente, a gente é muito movido a essa questão alimentar. E aí, quando você pensa, vou viajar, vou sair de dentro de casa, vou sair da minha rotina, então significa que tá tudo acabado de vez, né? O que eu quero que vocês comecem a processar aí um pouquinho? Quando a gente está em reeducação alimentar ou quando o teu hábito já se transformou e você tem um estilo de vida saudável, não importa se você está aqui, se você está na China, se você está na Croácia, que nem a Aninha Orso, um beijo para ela, que tá maravilhosa, mandando stories muito legais. Então não interessa em qual lugar do mundo você vai estar, porque você tem uma base alimentar. Então você tem alguns alimentos que já fazem parte da tua rotina e que se você fugir muito daquilo, você também não vai se sentir muito legal, né? Mas se a gente for com o pensamento fatalista de que eu vou chegar lá e eu vou comer tudo errado, consequentemente você vai chegar lá e você vai comer tudo errado. Então, o primeiro ponto de tudo é não ter esse pensamento fatalista de que o mundo vai acabar só porque eu vou viajar. Não, faz o melhor dentro das tuas possibilidades se você quiser fazer. Porque aí tem a outra questão, né? Tem gente que quer viajar para comer. Então, aqui entra aquela velha e boa questão da consciência. Arcar com a consequência da escolha que eu fiz. Então, se eu estou escolhendo viajar e eu quero meter o pé na jaca mesmo, arcar com a consequência daquilo. Na volta, tu volta para tua rotina, né? Mas programa isso. Para você não chegar de volta na tua rotina tendo ganho muito peso, tá se sentindo mal, com indigestão, tá com vários sintomas gastrointestinais que a viagem acabou te gerando, né? Retenção de líquido, inchaço, enfim, aquela lista imensa de coisas que acontece quando a gente volta, né? Depois de um tempo fora da rotina.
Então só pensa nisso, se programa. Até que ponto vai valer a pena eu querer comer tudo, comer como se fosse a última vez que a gente fosse comer na vida, né? Pensamento 8 ou 80, ou se vai dar para ir no meio termo, né? Não precisa ir com tanta sede ao pote e aí acabar comendo muito mais do que devia e depois ter que arcar com os prejuízos. Então isso é muito individual. A gente precisa colocar na balança o que mais vale a pena para mim. Se está valendo a pena realmente meter o pé na jaca ou se eu quero ir mais controlada, tá? Por que a gente está pensando nisso? Porque eu, pelo menos, né, o que eu penso quando eu viajo? Eu tô num lugar diferente, eu quero aproveitar o máximo possível desse lugar diferente, certo? Então, na minha cabeça, se eu comer muita fritura, se eu sair muito da minha rotina, assim, em todas as refeições do dia, eu vou me sentir mal, eu vou me sentir pesada, né? Eu vou me sentir com mais retenção de líquido, isso vai diminuir minha disposição, vai diminuir meu rendimento lá. Então eu não vou curtir tanto da cidade porque eu vou estar meio mal, entende? Então esse é um pensamento que eu costumo cultivar, pelo menos na maior parte do tempo, eu vou cuidar com as escolhas do que eu vou fazer. Uma pessoa que esteja com o pensamento fatalista, ela já começa o dia, né, embalado. Chegou lá no café da manhã, já come o triplo do que comeria em casa. Aí, não, aqui tem um sorvetinho, já é o sorvetinho às 10 da manhã. Daí, não, agora é o almoço. Daí faz aquele banquete, né? Vamos comer como se fosse a última vez na vida. Isso é um pensamento muito fatalista, né? E a verdade é que os alimentos que nós estamos comendo hoje, ou que você comeu no fim de semana, eles continuam existindo na segunda-feira. Eles continuam existindo amanhã. Então não vai acabar a comida no mundo. A gente tem que parar de ter esse caráter explorador, de querer o máximo de todas as situações sempre. Apesar disso estar muito presente no DNA do brasileiro e também do ser humano. Se a gente for voltar aí um pouquinho a história, né? Quando a gente estava lá na época das cavernas, né? E a gente precisava caçar o nosso alimento, ou plantar o nosso alimento, esperar ele crescer, para daí colher, para daí comer. Ou mesmo tinha que caçar ali a carne, né? Qual que era o nosso instinto? Chegar atacando aquele alimento. Porque estava com fome, não sabia quando que ia comer de novo. E a base da nossa alimentação é isso, a sobrevivência. Foi com o passar dos anos e com a industrialização que a gente acabou exagerando, começando a ter muita oportunidade de comer e começou a exagerar nas quantidades ou exagerar em produtos industrializados justamente pelas oportunidades a mais. Hoje em dia a gente mais vive para comer do que come para viver. Então isso é uma inversão de valores, né? Quanto à questão viagens, então, como eu estava comentando com vocês, independente do lugar em que a gente estiver, a gente sempre vai ter alguma opção que é mais condizente com o nosso objetivo. Então aqui eu anotei uma coisa que é bem importante da gente comentar. Acho que a maior dificuldade mesmo na questão viagem são os aeroportos, são os restaurantes na beira da estrada, são as rodoviárias, né? Esse tipo de restaurante ou mesmo, né, de rodoviária, aeroporto e tal, vai trabalhar muito com fritura. E por quê? Porque fritura eleva muito a temperatura do alimento e nessa elevação drástica da temperatura do alimento a gente consegue matar mais os micro-organismos, né? Então, como são comidas que vão ficar na estufa, que vão ficar longos períodos expostos para o consumo, teoricamente também tem essa função, tá? Diminui aí um risco, por exemplo, de eu servir comida fresca que dura pouco tempo. Então, por isso que a gente tem um vasto cardápio de frituras nesse tipo de ambiente, né? De qualquer forma, se você está querendo manter uma alimentação mais saudável na sua viagem, opte pelos assados, né? Se tem uma coisa assim, ó, tentar não trocar lanche, refeição por lanche, sabe? Então, procurar buffets. Procura buffet aonde você estiver. Além de ser uma opção mais barata, né? Porque você vai pesar a tua comida. Buffet em quilo é a melhor coisa que tem para quem quer cuidar da alimentação. Então, isso independente do lugar que você estiver, algum lugar tu vai encontrar um buffet, tá? Então, principalmente aí aeroportos e rodoviárias ou restaurantes comerciais e tal.
Busca um buffet porque você vai conseguir escolher o que você vai colocar no teu prato e vai conseguir dimensionar as porções daquilo que você vai colocar no teu prato também. Então, é diferente da gente ir no à la carte, que normalmente as porções são maiores, né? E ali você consegue escolher o teu alimento. Então, buffet é uma coisa, assim, básica. Tenta ir na maior parte do tempo em refeições, tanto de almoço quanto de jantar, para trazer um equilíbrio maior para a alimentação também, tá? Agora, não deu para ir no buffet, só temos à la carte ou só temos padaria. O que a gente vai fazer? Hoje em dia, a maior parte das padarias já tem ovos mexidos, omelete, ou pão integral, alguma opção com algo integral ou mesmo com ovos. Tu vai buscar aquilo que é melhor dentro das possibilidades que você tem. Pode ser que não seja perfeito, tá? E nada é perfeito, mas o feito é melhor que o perfeito. Então, se você quer cuidar da tua alimentação, alguma opção vai ser mais condizente com aquilo que você está esperando, ok? Agora, vamos conversar sobre um outro aspecto. Você está viajando, você ainda está na estrada, tá? Você ainda não chegou no seu destino. E aí você está na estrada, é meio-dia e você vai encontrar um restaurante para almoçar, tá? Muita gente já queima a largada aí, né? Então, estamos viajando de férias e a gente sabe que lá a gente vai comer comidas diferentes, vai querer provar a comida do lugar. Se guarda para aquele momento. Não começa a queimar a largada no restaurante que não está valendo tanto a pena assim. E aí entra aquela questão da exceção. Exceções quando realmente valerem a pena. Então, eu particularmente, né, vou preferir comer, sei lá, uma torta de chocolate no lugar que eu escolher para aquela torta de chocolate, no momento que faça sentido para mim, no momento que eu vou sentar para degustar com prazer daquilo. E não já chegar no restaurante comercial e já querer comer todas as sobremesas que tem ali, que muitas vezes são muito parecidas com aquilo que a gente já tem na rotina do nosso dia a dia, né? Então isso é uma questão do analisar quanto vale a pena. Eu acho que isso também pode ser importante aí pra gente colocar na balança, tá? Pra você fazer escolhas aí mais interessantes nesse quesito. E lá no lugar que você vai, na questão dos pratos à la carte, por exemplo, digamos, por exemplo, agora na viagem do Peru, tá? Nós não encontramos nenhum buffet lá em Cusco. Não tinha, nem me lembro de ter visto algum buffet. Então, na ala mais turística ali tem à la carte, né? Ou fast food. Então, toda a vida pegar um à la carte, né? Porque não sei para vocês, claro, eu sei que tem muita gente que ama fast food, né? Que às vezes mora longe de lugares que tem fast food, que realmente acha aquilo legal. Mas eu particularmente não vejo muito sentido. Eu prefiro comer comidas que as pessoas tenham feito, sabe? Ou que tem uma história, ou que tem um significado, sei lá. Acho que comer fast food aqui, comer em algum outro país, não sei, acho que vou preferir comer a comida local. Mas isso é muito individual, não estou aqui para julgar questões alimentares e gostos pessoais, tá? Não vamos entrar nesse mérito. Mas, como lá não tinha buffet, então a gente estava indo sempre no à la carte. Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham pessoas que viajem com vocês que aceitem dividir a refeição com vocês. Então, por exemplo, eu sempre tive muita facilidade nisso, porque ou eu viajo com a minha mãe, ou eu viajo com o Michel, ou eu viajo com o meu irmão. Então, são sempre pessoas que estão dispostas a dividir pratos. O que isso significa? Que a gente não precisa pegar uma entrada, um prato principal, uma sobremesa, cada um. Sabe? Então a gente divide uma entrada, às vezes divide um prato principal, porque daí combina a entrada com o prato principal. Então pega uma salada e pega uma carne, por exemplo. Aí a gente consegue sempre dividir. Aí ninguém se excede em quantidade e a gente consegue experimentar coisas diferentes. Sobremesa é a mesma coisa. Na verdade existe uma didática aqui, um combinado, né, que eu tenho principalmente com o Michel. Quanto a dividir sobremesa, eu acho engraçado ele tá aqui me olhando aqui do lado. Mas a sobremesa é uma coisa que a gente sempre costuma dividir. Porque a gente já comeu assim que, tipo, tá satisfeito. Mas se a gente quer experimentar a sobremesa, geralmente a gente vai dividir a sobremesa para que ninguém coma demais. E assim a gente sai feliz, satisfeito e experimentou o doce e tá tudo certo, sabe? Então, principalmente para essa questão dos doces, acho bem bacana dividir com alguém
Ou se você percebeu que no restaurante que você foi, digamos que você está sozinho, você percebeu que tem os pratos à la carte, eles são grandes, talvez você não vá comer tudo aquilo, peça metade. Pede metade e depois, se você continuar com fome, realmente pede outra metade, né? Mas isso é uma questão, como eu estava falando, da consciência. Talvez você esteja me assistindo aqui agora e pensando, que doida, né? Claro que eu não vou pedir metade da quantidade, mas é do nível de importância que você está dando para aquilo naquele momento. Como eu falei, é da sua consciência se você viajou e vai querer meter o pé na jaca de vez, ou se você viajou e está querendo manter uma constância. Vou citar um exemplo aqui, por exemplo, atletas ou pessoas que trabalham, sei lá, com fisiculturismo ou que têm um esporte de rendimento, né? São pessoas como nós, são pessoas que também viajam o tempo todo, mas que pela sua profissão e pela sua escolha pessoal de seguir aquela profissão, aquele estilo de vida, precisam se alimentar independente de onde elas estiverem. Até porque nós somos seres humanos dependentes da comida como nosso combustível, certo? Então, independente de onde a gente estiver, a gente vai ter que comer. É da escolha daquela pessoa fazer uma alimentação saudável ou não, né? Assim como é para todos nós em todos os dias. Por isso que vem essa questão do quanto me vale a pena, se eu realmente quero cuidar da minha alimentação naquele momento ali ou não. Mas como a ideia dessa live justamente é falar sobre como comer saudável no lugar que você foi viajar, pensa nisso, tá? E bota aí, né, em consideração quando que tá valendo a pena abrir a exceção. E no restante do tempo você vai fazer boas escolhas dentro das suas possibilidades. Tinha fritura no cardápio, mas tinha o assado. Prefere o assado. Tinha um lá que tinha só fritura e o outro tinha salada de acompanhamento. Vai para salada de acompanhamento. Escolhi comer um hambúrguer. E aí eu posso escolher o que complementa o hambúrguer. Tem a opção salada, batata frita ou purê de batata, por exemplo. Sei lá, citando um exemplo aleatório. Vai da tua consciência se tu vai querer equilibrar naquele momento ou se não, já vão comer tudo de vez, né? E aí pensa quantos dias você vai ficar fora e como você agiria se você estivesse em casa. Porque é diferente a gente experimentar coisas novas do entrar para esse só se vive uma vez, né? E depois a gente vê, depois a gente recupera. E daí o que acontece quando a gente volta para a rotina? A gente sofre para retomar a rotina, né? Retenção de líquido, intestino que não funciona direito. Então é tudo isso que você tem que pensar, né? A consciência ela envolve justamente isso, a gente ter a noção da consequência daquilo que a gente está fazendo, tá? Dito isso aqui, então, falei do buffet que eu queria falar, das saladas, beleza. Uma regrinha básica, né, que é o que eu sempre falo para qualquer momento, comer só quando tem fome. Essa regrinha te ajuda muito a manter uma constância alimentar em qualquer lugar que você estiver, porque se você comer só quando você tem fome, você vai começar a respeitar a tua saciedade corporal também. Então você não vai ficar cada, né, mercadinho que você achar, vamos comprar uma coisa. Uma sorveteria, vamos comprar sorvete, né? Cada coisinha que vê quer provar. Só que você não tá com fome física. Então, quanto mais você respeitar a tua fome física, melhor. E outra questão é a economia, né? Porque dependendo do lugar que a gente vai viajar, a comida também é muito cara. Então, a ideia não é ficar o tempo todo ali gastando só com isso. Eu não sei pra vocês, mas pra mim isso é uma coisa que eu sempre tento pensar. Tipo, vou comprar um sorvete. Eu penso, um sorvete nem vai me fazer muito bem assim. Eu ainda vou gastar, sei lá, R$30 num potinho de uma bola de sorvete. Não, vou deixar passar. Vai ter que ser no momento que realmente vai valer a pena. Então, eu penso em todas essas questões e isso faz com que eu crie uma escolha, né? O que mais aqui, então? Um ponto muito, muito, muito importante, que é degustar o alimento. Já que estamos comendo em um lugar diferente, então, às vezes, a gente tem uma oportunidade única na vida lá de ir num restaurante de um chefe conceituado, ou de comer uma comida diferente que não tem aqui, assim como a gente comeu, por exemplo, carne de alpaca agora no Peru. Nunca me imaginei comendo isso, tá? E é uma experiência única que você vai ter ali, sabe? Quando de novo você vai fazer aquilo? Então, come degustando. Lembra daquela história de x-salada?
eu postei aí tempos atrás, né, que eu tive aí um resgate, uma memória afetiva comendo x-salada, uma coisa super simples. Eu tento praticar isso com todos os alimentos diferentes que eu tenho a oportunidade de provar, para que eu crie memórias afetivas também com relação àquilo. Então a gente ressignifica o alimento na nossa vida. Isso deixa de ser só uma questão pontual do comer, do botar coisa para dentro. Não é essa a ideia. A ideia é degustar, é sentir o ambiente, é sentir os sabores, é sentir as texturas. Quanto mais você desfruta do alimento, melhor vai ser a tua digestão, porque você está enviando essa questão positiva para dentro de você. Muito bem, falei dessa questão aqui do comer devagar, sentindo os sabores. A outra questão que eu acho bem importante a gente ressaltar aqui também é de ter um lanchinho na bolsa, tá? Isso eu fiz já desde que a gente saiu. Na verdade, eu tenho esse hábito porque a minha mãe sempre teve esse hábito de levar comida na viagem. Não que essa comida sempre fosse super adequada, tá? Eu cansei de viajar várias vezes com pote de amendoim caramelizado. Hoje em dia, já mudou um pouquinho essas opções do que vai, né? Pra dentro do carro, pra viagem e tal. Mas isso é um hábito que eu tenho. Toda vez que eu vou para algum lugar que eu não sei o que vai ter de comida, ou quanto tempo vai demorar para eu comer, enfim, coisas do gênero, tá? Então eu sempre monto um saquinho com castanhas, nozes, amendoim, oleaginosas no geral, e algum tipo de fruta desidratada, como damasco, ameixa, tâmara, uva passa, coisas nesse sentido, tá? Então eu costumo montar um saquinho desses e botar na bolsa. Porque como eu não sei o que vai acontecer, pode ser que ou eu fique com fome, porque eu tenho que passar um longo período sem comer. Na nossa volta, por exemplo, do Peru, como mudou o horário no meio da viagem, de meio-dia passou para 2 da tarde, aquele dia a gente acordou muito cedo e eu não tomei café da manhã. Na verdade, eu comi um potinho de fruta e eu acabei comendo o lanche que tinha no avião, porque eu tava azul de fome às 9 horas da manhã. E aquilo foi o meu almoço também, porque depois entre um voo e outro e de ter mudado o horário, a gente chegou no Brasil, já era 5 horas da tarde, eu não tinha almoçado. E naquele momento ali foi o momento que eu precisava das castanhas e do coco seco que eu tinha levado na bolsa. Então, como eu não sabia que hora que eu ia comer e o que ia acontecer, eu tava com muita fome. E eu sou uma pessoa que se transforma quando tá com fome. Sabe? Isso é muito real, me dá uma irritação, assim, eu me sinto cansada, me dá um monte de sensação ruim se eu tô com uma fome extrema. Então eu tenho sempre esse kit salvação, assim, tipo, para aguentar mais uma horinha, por exemplo, sabe? Então desses alimentos secos são opções legais. E eu levei já na viagem e elas voltaram comigo, eu fui comendo pouca quantidade, assim, durante toda a viagem, inclusive, ficou todos os dias lá. E o bom é que são alimentos, né, secos que não estragam, então você pode deixar na sua bolsa e ter ali uma salvação quando você precisar, né, que às vezes pode acontecer. Outras coisas que as pessoas costumam levar são barrinhas de cereais, barrinhas de proteína, por aí vai. Na verdade, não é muito interessante, né, certos tipos de barrinhas de cereais e de proteínas, tudo tem que ler o rótulo, né? Porque hoje em dia tem muita enganação sobre isso. Tem algumas que parecem boas, mas na verdade não são tão boas assim, né? Agora eu me lembrei que eu não encerrei o assunto ali da questão dos atletas que viajam, né? Ou eles têm que levar uma marmita, ou eles têm que levar na bolsa e comida também, ou eles têm que programar lá no lugar que eles vão, alguém que produza o alimento que leve para eles, porque é um caso, uma situação específica, são pessoas que seguem determinados tipos de dieta. Mas o que eu quis dizer com esse exemplo é que em qualquer lugar do mundo essa pessoa vai ter que achar o que comer que seja condizente com a modalidade que ela pratica, por exemplo, entende? Então, isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Eu sempre gosto de me colocar no lugar do outro. Então, na minha questão alimentar, o que eu mais prezo é saúde. Então, eu sei que se eu comer muito glúten, se eu comer muito açúcar, isso falando Amanda, tá? Eu sei que eu não me sinto bem. Então, eu vou cuidar com aquilo que eu vou comer no lugar que eu for, entende? Mas tudo isso é muito, muito individual, como eu estava comentando. O que mais aqui que eu queria falar com vocês? Deixa eu ver aqui na minha pauta o que mais que eu anotei.
questão do à la carte, né? Ah, e outra coisa, que é um ponto que pega muito todo mundo, né? Bebida alcoólica. Porque aí a gente tirou férias, vamos dizer, né? Quando a gente viaja a trabalho, até a gente tem um pouquinho mais de controle, a não ser quando vem uma reação emocional, do tipo, já que tô fora de casa, então vou comer o que tem aqui mesmo, né? Então, às vezes a gente se sabota, né? Por isso que tem que ter muito claro quais são os teus objetivos com isso. E a bebida alcoólica eu percebo assim na maioria dos pacientes que viajam que talvez seja o ponto fraco ali, que seja o ponto que pega, sabe? Porque aí a gente já tá fora de casa, tá lá, tá de férias e tal, aí todo dia é sexta-feira, né? E esse é o principal, que eu vejo assim que as pessoas voltam com bastante retenção de líquido, né? Que às vezes pode ter gerado alguns outros distúrbios, até mesmo de gastrointestinais, porque já não estava mais tão acostumado a tomar bebida alcoólica e ali acabou excedendo um pouquinho. Então, eu priorizo muito essa questão do bem-estar mesmo, sem abrir mão de nada que eu realmente quero, mas dando a devida proporção para as coisas. Então, não ficar abrindo exceção o tempo todo, mas naquele momento que eu realmente acho que vai valer a pena comer aquela sobremesa diferente, comer aquele prato diferente, né? Então, para dar um exemplo disso tudo, como que funcionou nossas refeições, e eu lembro que em janeiro a gente também tirou uma semaninha de férias, a gente foi para Floripa, e eu compartilhei com vocês aqui como que estavam sendo as nossas refeições. Então, eu e o Michel, a gente tem mania de dividir tudo assim. Mania não, é meio que um combinado, porque tanto para ele quanto para mim a gente consegue ter um equilíbrio maior assim nas opções que a gente faz. E agora no Peru foi assim também. Então a gente, né, divide os pratos à la carte, a gente cuida assim, se deu uma exagerada maior no almoço, a gente controla um pouquinho mais à noite, pelo bem-estar, porque a gente quer aproveitar o máximo possível daquele lugar que a gente tá. E como a gente é sensível assim para comer uma fritura, por exemplo, já dá uma dor, assim, eu sinto dor de estômago, ele normalmente sente uma dor no fígado, assim, a gente sente um desconforto quando come uma fritura, uma gordura em excesso, simplesmente porque a gente não está acostumado a comer isso na nossa rotina, porque enquanto nós estamos acostumados a comer essas coisas, normalmente a gente não sente efeito ruim nenhum, né? Então a gente tem meio que esse acordo de fazer opções em conjunto, de dividir pratos à la carte, de dividir sobremesa, de dar uma equilibrada, se exagerou no momento, dar uma segurada no outro, né? Mas sem se privar de comer o que tem lá, porque eu particularmente amo conhecer a gastronomia dos lugares, quais são os sabores, quais são os temperos, e normalmente quando a gente está falando de gastronomia, a gente também está falando de bastante gordura, bastante sal, de bastante temperos diferentes, né? Então, faz parte do lado afetivo. Então, o que muda no fim das contas? Muda a nossa percepção do alimento, o significado que a gente vai dar para aquele alimento, para não apenas comer por comer, né? Então, que nem aquela questão que eu sempre falo, né? Antigamente, a base do ser humano é comer para viver. E hoje em dia a gente inverte isso e vive para comer, né? Então só tem que cuidar um pouquinho com isso. Seguir a fome física, pensar antes de fazer, reconhecer se você tá com fome, tá com vontade ou tá se auto-sabotando, né? Então eu acho plenamente possível, sim, comer de modo equilibrado em viagens, independente se forem a trabalho, a turismo, férias, sei lá o que for, tá? Então essa questão bebida alcoólica, doces, frituras, alimentos que nutricionalmente não são tão equilibrados, vamos dizer assim, né? Que a gente tem essa percepção de estar não deixando de comer legume e verdura, não deixando de comer fruta, lembrando de tomar água. Então, aquele básico do básico que você já faz na tua rotina, você leva na mala junto com você, né? E claro que vai ter algum excesso e outro, mas o que eu percebo é que a maioria dos pacientes que viaja, principalmente a turismo, a férias e tal, volta com o mesmo peso ou até menos peso do que tinha ido viajar, porque a gente está se importando também com outras coisas. No lugar que a gente está, a gente vai caminhar, a gente vai fazer um monte de atividades extra.
Cansei de ouvir paciente dizendo, ó, lá a gente só tomava café da manhã e jantava, por causa da questão do dinheiro também, né? Então, é uma série de questões aqui, assim como já ouvi pacientes também dizendo, ó, lá a gente só comeu sanduíche também por causa da questão financeira, né? Então, cada lugar é um lugar, cada experiência é uma experiência, cada um vai vivenciar isso de uma forma diferente. Mas o que eu quero dizer para você aqui, se você realmente estiver comprometido consigo mesmo, no sentido de manter uma linearidade na tua alimentação saudável, porque a verdade é o seguinte, gente, depois que a gente entra no contexto alimentar saudável, no equilíbrio na nossa vida saudável, assim, isso já faz parte da gente. Não é mais fazer uma dieta do tipo, vou viajar e vou sair da dieta. Não, por quê? Porque minha vida já é dessa forma. Eu como assim. Independente de onde eu estiver no mundo, eu vou tentar comer parecido com aquilo que eu como em casa, porque aquilo faz parte de mim. Então, é como eu estava falando, não é para ter o pensamento fatalista de só porque eu vou sair de casa eu vou comer tudo errado. Não. Se você quiser, você não vai comer, né? Então, tudo é uma questão de escolhas, de consciência, do quanto você realmente quer aquilo, né? E, claro, aceitar que a gente vai ter a socialização, que você vai ter a afetividade, que você vai experimentar coisas novas, mas você vai respeitar a tua questão corporal. Significa, então, Amanda, que você não deu nenhuma pisada na jaca bonita, assim, na tua viagem? Não. Significa que teve um dia, assim, que a gente comeu bastante. Mas no dia seguinte, a gente voltou totalmente ao normal. Então, é isso. É você ter o seu momento de fazer o que você quiser, farra alimentar, descontrole, refeição livre, chame como você quiser, né? Mas no momento seguinte você retoma a tua rotina, faz o melhor dentro das suas possibilidades, sem ter que sem querer explorar tudo ao máximo o tempo inteiro, porque não precisa, né? Dá para ser super feliz e experimentar de tudo, trazendo um pouquinho desse equilíbrio para a vida. E quando a gente traz esse equilíbrio, a gente traz também a felicidade. De você terminar o dia, olhar para tudo que você fez, olhar para a tua rotina que você teve, para as experiências que você está vivendo na tua viagem, na tua rotina, e você visualizar que é o todo o que importa, e não só o você estar fora da rotina ali quebrando os padrões do que você devia estar seguindo. Comer tem que ser uma coisa leve. Quando a gente descobre essa leveza, porque isso faz parte da tua rotina, faz parte de você, tudo flui muito melhor. Então a gente fica mais, como posso dizer, a gente se valoriza mais. Você enquanto pessoa, enquanto saúde, enquanto ser humano, enquanto teus planos, teus projetos, né? Então a gente precisa só ter essa visão ampla das coisas, do quanto vale a pena, do ressignificar, né? Isso é o mais interessante de tudo. E essa consciência alimentar a gente vai trazendo com o tempo, né? Claro que de vez em quando dá aquele sentimento de culpa, de dizer, meu Deus, por que eu fui comer tanto? Mas depois que foi, já foi. Então o que a gente pode fazer? Mudar daqui em diante, né? Aproveita o momento presente, que tem esse nome porque realmente é um presente. É agora que a gente pode fazer as opções e as escolhas mais condizentes com os nossos objetivos. Faz a tua escolha dentro das melhores possibilidades aqui e segue em frente. Se deu uma deslizadinha, continua. A vida não para a gente fazer dieta, para a gente fazer plano alimentar, para a gente seguir uma rotina saudável. A vida vai continuar seguindo na sua montanha russa linda, que tem que ser assim, porque a água parada não movimenta nada e a gente vai se adequando, vai andando aí conforme o ritmo, fazendo o que é melhor dentro das nossas possibilidades. E nunca esqueçam que o feito é melhor que o perfeito, tá bom? Esse era o recadinho de hoje. Nossa live de hoje, então, foi sobre alimentação em viagens. Como eu falei, vai ficar salva aqui 24 horas e eu vou postar também no IGTV, tá? Provavelmente entre amanhã e sexta-feira. E dúvidas sobre esse tema, dúvidas alimentares, enfim, tô vendo muita gente participando aí da semana de alimentação saudável, né? Tô recebendo muita foto, não estou conseguindo postar todas porque eu realmente estou recebendo muita foto, eu tô muito feliz que tem muita gente aí engajada em melhorar os seus hábitos. E ontem eu recebi um título que eu achei maravilhoso,
que é de vegetal influencer. Eu adorei, achei fantástico. Tem muita gente inserindo vegetais novos da alimentação aí, do tanto que eu tô insistindo. Mas só para contar essa experiência do vegetal, aproveitando o ensejo, é porque eu não gostava de vegetais, gente. Há muitos aí, uns, sei lá, 4, 5 anos atrás, olha que tinha que querer muito para comer uma folha de alface. Tinha que estar muito inspirada para eu querer comer um vegetal. E hoje em dia eu não consigo comer sem. Essa foi a minha maior dificuldade até na viagem, porque prato à la carte não costuma vir com muito vegetal, muita salada, né? Ou pedir uma salada à parte, e aí salada sempre vem com um monte de negócio que não faz parte de salada, né? Vem crouton, vem, sei lá, já bota os carboidratos ali junto, né? Eu queria, como diz minha mãe, mato. Eu queria comer legumes, porque a gente se acostuma. Tudo é uma questão de paladar. Paladar a gente educa, né? E hoje em dia eu sou, realmente, eu acho que eu sou um pouco viciada, assim, em legumes. E que bom, né? E aí, essa foi uma das dificuldades da viagem. Mas, enfim, para falar que tô gostando muito mesmo de partilhar com vocês essa semaninha de alimentação saudável. Até agora tá indo tudo super bem, tô adorando voltar pra minha rotina, assim, de equilíbrio na alimentação, fazendo boas escolhas, comendo os pratos que eu gosto e compartilhando isso com vocês, né? Eu tô vendo aí muita gente mesmo dedicada e empolgada também com isso. Nós vamos até segunda-feira, tá? Com essa semana aí. E um dos passos, para quem ainda não tá seguindo a semana, tá no destaques aqui no perfil, tá? Semana, tá como semana e uma estrelinha. Olha lá que tem ali o passo a passo, são 10 passos que a gente tá seguindo até segunda-feira. E um deles é ter uma refeição livre só nessa semana. Como eu falei, eu tenho casamento no sábado, eu já tô me programando para ele. Então, por enquanto, tá indo tudo bem tranquilo aqui. A alimentação tá show. E eu espero que para vocês também, tá? Muito bem, o segundo recadinho paroquial que eu quero dar aqui é que, pessoal do Saúde na Panela, em breve teremos novidades, tá? Então, fiquem ligados que em breve vocês poderão aí. Quer dizer, na verdade, a gente vai conversar muito sobre isso ainda, né? Mas em breve aí nós estaremos juntinhos novamente, tá? Só esse recadinho que eu queria dar. Então fiquem ligados que em breve vai ter novidades, tá bom? Então um beijo, boa quarta-feira para vocês. Espero que na próxima viagem de vocês alguma coisa do que eu falei aqui tenha feito sentido e que vocês possam aproveitar de fato tanto da viagem quanto da alimentação, tá bom? Então um beijo pra vocês, bom finzinho de semana e a gente se encontra aí amanhã novamente com os stories aí que eu tô postando da alimentação. Continue me mandando foto que eu tô gostando, tá bom? Um beijo e até mais!